Olá, eu sou o Giovanni de Souza, este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de jovens. Esta é a lição número 11. Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Texto principal. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Resumo da lição: somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. Portanto, nós devemos sempre estar em comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim nós venhamos dar frutos e frutos bons para o reino do Senhor. Introdução: a salvação é um processo de readequação da humanidade ao plano eterno de Deus. Estávamos apartados das bênçãos divinas, enraizados em nossos pecados e iniquidades. Foi quando, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, fomos feitos novas criaturas, reenxertados na videira verdadeira. A única forma de nós estar dando fruto é estar enxertado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. A salvação, ela é um processo de readequação. Portanto, nós devemos como manter esta salvação? Uma vida de santidade diante do Senhor. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, em santidade com Ele, para que assim nós venhamos estar enxertados na videira. A imagem da vinha, a vinha e o grande vinhateiro. Cristo é a própria vinha, isto é, a fonte fundamental de vida. Já seus discípulos são os ramos que se conectam diretamente à vinha e que não possuem qualquer possibilidade de autossubsistência. Por fim, o Pai é o sábio agricultor com autoridade tanto para podar como para cortar. Nós devemos muito ter cuidado com esse negócio, porque, na bem da verdade, nós como somos reenxertados na videira, nós devemos dar fruto. A Bíblia diz que o fruto que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Entretanto, quando nós estamos enxertados na videira e damos frutos e frutos bons, o que acontece? Acontece uma poda. E é muito interessante a questão da poda por duas razões. Primeiro, quando uma árvore ela é podada, ela é fortalecida, ela fica forte, ela dá mais fruto. Este é o ponto. E qual é o outro ponto? O outro ponto é o sofrimento. Toda árvore que é podada, na verdade, ela está sofrendo. Por quê? Porque ela está arrancando um pedaço dela. Então é como se nós tivéssemos, num sentido espiritual, não físico, né? Mas uma questão mais espiritual, quando nós somos podados pelo Senhor, às vezes o Senhor está nos podando, então por Ele estar nos podando, o que acontece? Nós sentimos algum sofrimento. É aquela situação que você gosta tanto que é retirada, é algo que você gosta muito de fazer que agora você não vai poder fazer mais. Por quê? Porque o Senhor está te podando. Então isso vai saindo. Então no nosso físico, no nosso coração, nós acabamos sentindo aquela dor. Né? Uma questão de despedida, por exemplo, quando você se despede de uma determinada situação. Por exemplo, talvez você tenha se despedido uma vez, um dia, da sua classe de adolescentes para ir para a classe de jovens. Isso é, você foi podado, porque você deu fruto na adolescência, então você passou da adolescência, agora você está dando mais frutos, então você está sendo podado. E qual foi essa poda? Essa poda foi você deixar a classe de adolescentes. Então, a bem da verdade, à medida que nós crescemos, né, nós como árvores, nós crescemos, nós somos podados para que assim nós venhamos ser fortalecidos. Nós somos fortalecidos porque a planta, quando ela é cortada, então aquele galho que está talvez quase morrendo, a árvore não vai mais precisar liberar mais força para aquele galho, porque aquele galho foi arrancado. Assim também somos nós. Nós acabamos crescendo porque aquela parte nossa que tirava tanta energia de nós, agora nós não vamos ter mais que dar energia para essa parte. Por quê? Porque ela foi tirada, ela foi cortada, ela foi podada. Então, essa questão da poda tem sempre esses dois pontos. O ponto de que, uma vez que é podada, a pessoa cresce, mas também há sofrimento. Sobre cortes e podas. Se os inúteis são cortados, numa clara associação ao discurso de João Batista, os cristãos produtivos e sadios em algum momento de suas vidas precisarão passar por uma poda, uma limpeza espiritual, para que no próximo ciclo de frutificação, na próxima missão para o reino,
eles sejam mais produtivos e ricos em dons, talentos e ministérios. Então, sempre quando há uma questão da poda, sempre tem isso, tem o crescimento. A gente é podado, a gente vai sofrer muitas das vezes, mas a árvore ela dá mais fruto, ou seja, nós daremos mais frutos. Nós aqui teremos mais dons, talentos, habilidades, teremos mais questões ministeriais, ou seja, nós estaremos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim crescendo e dando bons frutos para o reino do Senhor. Os princípios bíblicos como instrumentos de poda espiritual. A Bíblia é o nosso parâmetro de vida. Se estamos vivendo de acordo com o que ela aponta, prosperamos e crescemos livremente. Se em algum momento nos afastamos do propósito divino, o Altíssimo, como bom agricultor e pai, nos poda pela exortação da palavra para que possamos viver a plenitude de sua vontade. Algumas das vezes podemos não entender muito bem dessa questão da poda, mas pela palavra nós conseguimos compreender que a Bíblia é o nosso parâmetro de vida. Então, como ela é o nosso parâmetro, ela vai nos dar, vou te dar uma ideia aqui, como se fosse um machado, né, para podar, né, ou para cortar, dependendo do caso. Mas no nosso caso aqui, não vamos nos ater mais à questão da poda, porque certamente você dá frutos para o reino do Senhor, então você será podado, né? Você será uma pessoa que será podada, e por isso alguns parâmetros, claro, o parâmetro tem que ser bíblico. Então você certamente acontecerá algumas situações de que o Senhor vai te podar, vai te dar a palavra para que você assim consiga entender a plenitude da vontade de Deus. Quando Deus fala conosco, nós entendemos e assim nós crescemos cada dia mais para continuar dando frutos para o reino do Senhor. Princípios da comunhão, a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não há vida fora de Jesus. É a esta constatação que chegamos ao refletir sobre a necessidade de um relacionamento com o Altíssimo. Afastados de Deus, todas as nossas ações são apenas fragmentos de indignidade, já que nós mesmos somos nada sem Ele. Nós nada somos sem o Senhor. É o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos chama. Foi o Senhor que morreu na cruz do Calvário por nós. Se nós estaríamos literalmente perdidos. Então nós devemos ter os princípios da comunhão. Nós precisamos continuar num relacionamento verdadeiro com Jesus. Não sejamos como muitos, né, que andavam após Jesus, mas na verdade só queria questionar a Cristo, né? Não queria fazer ou até receber algum milagre, mas não queria a Cristo como Salvador. Nós temos comunhão com o Senhor, precisamos continuar com essa comunhão com Deus, para que assim nós venhamos ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, e não um relacionamento de aparência, né, mas sim de essência para a glória do nome do Senhor. A comunhão com Jesus como condição de frutificação no reino. Ter um relacionamento verdadeiro com Jesus é uma exigência prévia para qualquer atuação no reino. Sem Jesus, tudo que fazemos não passa de futilidade, rapidamente passa, o efeito é meramente ilusório. Para qualquer situação que nós venhamos fazer para o reino, nós não devemos fazer porque nós temos o conhecimento da causa ou porque nós sabemos fazer. Nós devemos ter uma comunhão para glorificar o nome do Senhor. Nós devemos ter um relacionamento verdadeiro com Cristo para tudo aquilo que nós fazemos. Se alguém está, como por exemplo, como pastor, ele não vai ser pastor porque ele sabe pastorear. Ele precisa ser pastor porque ele foi chamado, ele tem um relacionamento com o Senhor Jesus, um relacionamento verdadeiro, autêntico, e por isso ele é pastor. Ele é um pastor chamado pelo Senhor, então ele exercerá com toda firmeza, com toda a comunhão, com toda a sinceridade o seu chamado. E isso em todos os aspectos, né? Para todas as situações, para todas as lideranças de departamento, por exemplo, regência, professores de escola bíblica dominical, secretários de escola, secretários da igreja, todas as questões da igreja, para que nós venhamos dar fruto, nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Porque não adianta uma pessoa saber, por exemplo, liderar um departamento e liderar até bem, mas não ter comunhão com Cristo. Naquele grande dia ficará de fora mesmo sendo um grande líder. Então nós devemos ter no nosso entendimento João 15,5. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós dependemos de Cristo, nós dependemos do Senhor para poder frutificar no seu reino.
a terrível condição de quem não permanece na comunhão. As pessoas procuram inúmeras formas de justificar uma suposta dignidade para merecerem o reino dos céus. Boas ações, abstinência de bebidas alcoólicas, doações financeiras, etc. Mas a verdade é que apenas um relacionamento íntimo e sincero com Cristo pode nos livrar da condenação eterna. Digamos que alguém não tem uma condição financeira para prestar alguma doação financeira. Por conta disso ficará fora do reino? Não, não ficará fora do reino. Uma pessoa que está acamada, por exemplo, ela não tem como fazer boas ações. Então, por conta disso, ela ficará fora do reino? Não, ela não ficará fora do reino. Por quê? Porque nós devemos compreender que a única forma de nós termos a nossa salvação é com Cristo. É claro que a boa ação não salva ninguém, mas uma pessoa salva pratica boas ações. Então, muitas pessoas ainda se acham, pensam que vão entrar no reino dos céus porque faz boas ações, porque não bebe, não se embriaga, porque faz doações financeiras ou outros bens, ou dá a cesta básica a alguém. Nada disso vai fazer com que a pessoa entre no céu. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Isso não vem de nós, é dom de Deus, como diz aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então nós precisamos ter muito a atentar a este negócio, porque a pessoa de ser boa, por exemplo, isso não vai fazer com que ela fuja da condenação, tendo em vista, por exemplo, a questão das pessoas espíritas. As pessoas espíritas, elas têm boas ações, ela até faz a questão das doações financeiras, mas se não aceitarem a Cristo como Salvador, padecerão a eternidade sem Cristo, portanto, na perdição eterna. Preciso aceitar a Cristo como Salvador, largar as práticas do Espiritismo e seguir a Cristo em verdade, para que assim, em espírito e em verdade, para que assim venha entrar nas mansões celestiais pelas portas. Os impactos da comunhão. Comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. Vivemos num tempo muito difícil, onde multidões querem Cristo, mas rejeitam as escrituras que o anunciam. Os indivíduos professam publicamente uma suposta fé em Cristo, porém, no cotidiano de suas vidas, eles desrespeitam continuamente os princípios e valores do reino, contradizendo a Bíblia e seus atos e falas públicas. Você certamente já deve ter visto esse negócio. Pessoas dizendo que é do Senhor, que é de Cristo, que é evangélico, que é cristão, que é isso, que é aquilo, mas na verdade não tem nenhum princípio bíblico, na verdade falam fora da palavra do Senhor, rejeitam na verdade os princípios e valores da palavra, os valores e princípios do Senhor Jesus, e falam que estão salvos. É interessante que certa vez fizeram uma pesquisa, um levantamento, e cerca de 80%, 80 a 85% das pessoas que estavam presas em presídios diziam que eram salvos na pessoa de Jesus, sem nunca ter ido à igreja, sem nunca ter aceitado a Cristo. E por que eles faziam isso, falavam isso? Porque de uma forma geral eles acreditavam em Cristo. Mas as suas vidas eram vidas completamente equivocadas, completamente uma vida cheia de pecado, tanto era que foram presos. Então, é claro que há pessoas que são presos, na verdade, mas que se converteram verdadeiramente e que aceitaram a Cristo verdadeiramente e serão salvos verdadeiramente. E estão salvos verdadeiramente. Mas eu digo aqui da pesquisa que muitas pessoas acham que muitas das vezes, se você perguntar para alguém da sua igreja, por exemplo, vai dizer, por que você é salvo? Vai dizer, talvez algum vai responder, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou pastor, porque eu sou professor de escola bíblica dominical, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu pratico boas ações e coisas do gênero. Nesse aspecto, parece que a pessoa do mundo parece ter mais entendimento do que nós, Porque, na verdade, mais uma vez, nós não somos salvos por nada dessas situações, nós somos salvos por Cristo, pela graça, pela fé no Senhor. Como orar e ser respondido? A resposta a esta questão pode nos servir de instrumento de aferição da espiritualidade de uma pessoa, assim como da seriedade de um líder ou igreja. Multidões só pode ser de pessoas, Multidões estão lotando templos em busca de uma fórmula mágica para serem ouvidas em suas orações. Muitas das vezes, te dar um exemplo aqui bem prático, sobre a questão como orar e ser respondido. Certamente você tem uma pessoa que você gosta muito, um amigo seu, uma amiga sua. E por que ele é muito seu amigo e por que você é muito amiga dele? Porque vocês conversam muito, vocês têm muita intimidade um com o outro.
Isto é, quando alguém quer alguma coisa do seu amigo emprestado e não tem muita intimidade com ele, o que que faz? Pede para você. Ah, você que tem mais intimidade com ele, pede ele para mim, ou pede ela para mim, faça isso para mim. Por quê? Porque como você tem mais intimidade, o que que é isso? Trazendo para nós, quando nós conversamos muito com o Senhor, nós temos muita comunhão com o Senhor e por isso nós conseguimos entender quando uma pessoa tem comunhão ou não com o Senhor, porque é através da sua oração. Quando a pessoa está orando, a forma com que a pessoa ora demonstra se ela tem ou não intimidade com o Senhor. Haja visto também outras pessoas também que estão achando que estão sendo ouvidas por alguma fórmula mágica. Nós devemos orar ao Senhor, mas a nossa oração precisa ser com fé, e não pessoas que estão com a vida completamente equivocada, cheia de pecado e que continuam pecando e oram ao Senhor de qualquer maneira. É claro que quando uma pessoa está pecando e ela confessa o pecado numa oração, por exemplo, e vai deixar aquele pecado, certamente ela alcançará misericórdia, como diz o Provérbios 28:13. O que eu estou dizendo aqui é que há pessoas, há cristãos que estão orando ao Senhor, mas que na verdade vivem uma vida de pecado e não estão nem aí para as consequências, só oram por orar, né? Ora para demonstrar ao homem, né? Isso é perigoso, né? Mas como é que nós devemos orar e ser respondido? Com sinceridade diante do Senhor. Se pecamos, nós falamos, confessamos esse pecado ao Senhor. A verdadeira marca de um cristão: não somos salvos para uma existência egoísta. Fomos enxertados em Cristo para servirmos aos outros, crendo que assim nossas vidas atingem o potencial máximo para o qual elas foram criadas. Nós somos salvos por Cristo. E o que isso implica? Implica a minha salvação? Somente? Não. Implica eu ser salvo e passar essa salvação para outra pessoa. Ou seja, a minha salvação para outra pessoa? Não. A mensagem da salvação, pregar o Evangelho, mostrar às outras pessoas que assim como eu sou salvo, as outras pessoas também podem e devem ser salvas através de Cristo. Que Cristo é a única salvação, Cristo é o único Salvador. Então, esta é a verdadeira marca do cristão, quando ele está vivendo uma vida cheia da graça e que ele alcança essa salvação do Senhor, mas faz questão de outras pessoas também fazerem, né? Também alcançarem, melhor dizendo. Então, ele continua pregando o Evangelho para a honra e glória do nome do Senhor, para que assim outras pessoas também alcancem esta mesma salvação. É para isso que nós somos criados, né? Conclusão: a vocação cristã tem um propósito, nossa ligação com Jesus. Tal comunhão tem como finalidade restaurar nosso estado eterno, que foi perdido com a desobediência no Éden. Há muito potencial em nós, dons, talentos e ministérios, que nos foi dado para evangelizarmos grandes obras, para realizarmos grandes obras para Deus. Vivamos então para servir o reino. Nós devemos sempre continuar servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continuar com a nossa vocação, né? Ter comunhão com Cristo, para assim continuarmos salvos na pessoa de Cristo, fazer uso da palavra do Senhor e também, claro, entender a voz de Cristo, né? A voz do Senhor quando fala conosco, e assim também, principalmente também num outro ponto aqui muito importante, que é evangelizar, continuar evangelizando as pessoas para que assim elas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Hora da revisão, número 1. Que apesar de não sermos dignos, o Senhor nos reconectou a Ele através do sacrifício de Jesus, que nos deu uma nova chance de comunhão. Número 2. Através da aplicação dos princípios espirituais extraídos das Sagradas Escrituras. Número 3. Ser alguém produtivo, frutífero, rico em obras para a glória de Deus. Número 4. Não, pois tudo que há de bom em nós vem diretamente do Cristo, nunca de nós mesmos. Número 5. Orar segundo a vontade de Deus revela nas Escrituras. Então que nós venhamos a cada dia mais buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Que nós venhamos verdadeiramente frutificar no reino de Deus, né? Continuar seguindo a Cristo e frutificando no reino de Deus. Nós venhamos assim, inclusive aqui é lição do dia 11 de setembro, o Dia Nacional de Missões. Então que nós venhamos assim fazer missões para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!